Saliva é um líquido aquoso, transparente, que é secretado pelas glândulas salivares, diretamente na cavidade bucal. Basicamente, é constituído de 95% de água, 3% de substâncias orgânicas e 2% de sais minerais. Um adulto pode produzir cerca de 1 a 2 litros de saliva por dia, sendo que quando ingerimos algum alimento, a quantidade de saliva produzida aumenta. Uma pessoa que vive até os 70 anos de idade terá produzido 30 mil litros de saliva durante a vida, quantidade suficiente para encher uma piscina de tamanho médio. As células secretoras da saliva são parótida, sublingual e submandibular. As funções da saliva são preparação do bolo alimentar, ação tamponante, ação protetora, umidificação da mucosa, ação solvente, ação antimicrobiana, manutenção da integridade dos dentes e reparo tecidual. Preparação do bolo alimentar. Propriedades cognitivas da saliva, em especial pela ação adesiva das glicoproteínas. Pode-se colar partículas previamente quebradas pela ação mecânica da mastigação para posterior deglutição. Ação tamponante. A saliva comporta-se como um sistema tampão que protege a cavidade oral de duas maneiras. Primeiro, muitas bactérias necessitam de um pH específico para o seu crescimento máximo. A capacidade de tampão da saliva evita a colonização da boca por micro-organismos potencialmente patogênicos por negar-lhes a otimização das condições ambientais. E, em segundo lugar, os micro-organismos da placa podem produzir ácido a partir de açúcares, os quais, não sendo rapidamente tamponados e limpos pela saliva, podem desmineralizar o esmalte do dente. Grande parte da capacidade de tampão da saliva deve-se do conteúdo de bicarbonato e íons fosfatos, resíduos carregados negativamente sobre as proteínas salivares, funcionam também como tampões. Um peptídeo salivar, conhecido como sialina, tem um importante papel no aumento do pH da placa dental após sua exposição a carboidratos fermentáveis. A capacidade da saliva, como um tampão ácido, é muito importante porque a saliva e o pH da placa são geralmente baixos nas cáries ativas. Proteção da saliva. A função protetora é expressa de várias formas. A saliva tem papel lubrificante. Seu conteúdo glicoproteico, que torna mucinosa, protege a mucosa de revestimento, formando uma barreira contra estímulos nocivos, toxinas microbianas e pequenos traumas. Sua consistência fluida também provê uma ação de lavagem mecânica, a qual carrega bactérias não aderentes e debris celulares da boca. Em particular, a limpeza promovida pela saliva limita a disponibilidade dos açúcares para o micro-organismo da placa acidogênica. As proteínas da saliva, que se ligam ao cálcio, ajudam a formar uma película que se comporta como uma membrana protetora. Umidificação da mucosa. Nas glândulas salivares, existem dois tipos de células secretoras, denominadas de células serosas e mucosas. De acordo com a secreção dessas células, temos três tipos de salivas. A saliva tipo serosa, que é secretada pelas células serosas e caracteriza-se pela presença de eletrolitos e água não contendo mucina. Saliva tipo muscosa é secretada pela célula mucosa, caracterizada pelo alto teor de mucina, tendo pouca quantidade de eletrolitos. A saliva tipo mista é secretada por ambas as células serosas e mucosas. Ação solvente da saliva. A água da saliva é o solvente no qual se dissolvem as substâncias que estimulam os corpúsculos gustativos. Estimulação importante que mantém a secreção salivar. Ação antimicrobiana. Tem a saliva grande influência ecológica sobre os micro-organismos que tentam colonizar os tecidos bucais. Além do efeito de barreira do seu conteúdo mucoso, ela contém um aspecto de proteínas com propriedades antibacterianas, como é o caso da estatina. A lisozima é uma enzima que pode hidrolisar a parede celular de algumas bactérias. A lactoferrina liga-se ao ferro livre, privando assim a bactéria do seu elemento essencial. Anticorpos estão presentes na saliva.
dificultando a cárie ao circular na boca e removendo os resíduos de alimentos e bactérias. Manutenção da integridade dos dentes. A manutenção aumenta a dureza da superfície, diminui a permeabilidade e aumenta a resistência do esmalte às cáries. Se, contudo, o processo carioso for instalado, poderá ser paralisado antes de ocorrer a cavitação do esmalte. Sendo possível o processo de remineralização, é possível devido à disponibilidade de íons fosfato e cálcio na saliva. Se o íon fluoreto também estiver disponível na remineralização, a lesão reparada será menos susceptível a uma futura decomposição. Reparação tecidual. Clinicamente, parece que o tempo de sangramento dos tecidos bucais é inferior ao dos outros tecidos. Quando a saliva é experimentalmente misturada com sangue, o tempo de coagulação pode ser muito acelerado, embora o tempo de coágulo resultante seja menos sólido que o normal. Estudos experimentais em camundongos têm mostrado que a contração da ferida é significantemente aumentada na presença da saliva, devido ao fator de crescimento epidérmico que ela contém, produzido pelas glândulas submandibulares. Ainda que menor frequência, o fator de crescimento ocorre na saliva humana, mas seu efeito sobre o processo de reparação ainda não foi demonstrado.